Olá pessoal, meu nome é Endrigo, estamos chegando aí no quinto vídeo onde faremos implementação de relays, também conhecido aí como relé. Então, no primeiro vídeo nós vimos a implementação do TMP36, no segundo ação de botões, no terceiro detector de movimentos junto com acionamento de LEDs, no último vídeo nós implementamos o HC-SR4, que é um leitor de distância, sensor de distância, e neste vídeo a gente vai implementar acionamento de luzes que estarão conectadas na tomada aqui, através da implementação do HL52S, que é um relay. Beleza? Então vamos lá. Bem, aqui nós temos a nossa ligação, já de praxe, tudo aquilo que nós já implementamos. Sensor de temperatura, o sensor de distância, os LEDs e os dois botões aqui, além do nosso sensor de presença. Hoje o que nós vamos precisar é este componente aqui, este carinha chamado relay. Então nós podemos observar aqui que nós temos 4 pernas, vou pôr o foco aqui, sendo que na primeira de cá é aqui entra a corrente, depois eu tenho em 2, em 1, um para cada um dos relays, então eu tenho 2 relays aqui na verdade, e depois por fim aqui a perna do terra. Então vamos ligar os fios nessas 4 perninhas aí. Então, vou pegar um fio vermelho para pôr aqui na primeira perna, que é da corrente. Um fio preto que vai representar aqui o terra. Então ligo aqui na última perna. E um fio verde para cada um dos relays. Então põe um nesse da esquerda e um aqui neste da direita. Então está aqui feita a ligação. Agora vamos ligar ele lá na nossa protoboard e também no Raspberry. Então aqui, primeiro vamos ligar o nosso terra, aqui no terra da nossa protoboard, que é essa primeira coluna da direita. Então tá aqui. Depois eu vou ligar a corrente, que é 5 volts, que trabalha o relay. Então nós já temos essa coluna aqui ligada nos 5 volts do Raspberry. O que nós faremos é ligar também nosso relay nessa coluna. Então já tem a alimentação de 5 volts e aqui já tenho ligado o terra. Na nossa protoboard é só isso. Estes outros dois fios aqui, um é referente ao primeiro relay e o outro referente ao segundo relay. Nós vamos escolher aqui mais 2 GPIO da nossa Raspberry. Então nós vamos ligar este aqui, que é o número 2, no Wiring Pi número 6, que é o terceiro aqui da nossa Raspberry, é o terceiro do lado de cá, do fim para frente. Então ele vai entrar exatamente aqui neste meio. Então tá aqui feita a ligação, tá na terceira perna do lado de cá, contando daqui para cá. E o outro, que é o número 1, nós vamos ligar no Wiring Pi número 3, que é o pin de número 15. Ele é o sexto do lado de cá, ele é o sexto contando de lá para cá.
Então ele vai entrar aqui. Muito bem, feita a ligação. Aqui está tudo pronto. Agora vamos lá para o nosso código Java. Aliás, antes, tem mais uma coisa aqui que eu quero mostrar, que a gente vai precisar ligar também. Bom, eu preparei essa tomada aqui. Então eu comprei o fio, fiz a ligação para poder colocar na tomada comum. E uma luz azul, onde eu deixei aqui 2 fios pronto. Então aqui eu fecho corrente, abro a corrente. Esse é o trabalho que o relay vai fazer. Então eu preciso ligar essas 2 pontas lá no relay. E para isso eu uso essas entradas aqui. Então eu posso ligar essa do meio aqui, ó. Eu tenho 3 para um relay e 3 para o outro. Então, essa do meio é a chamada comum. Então, aqui eu ligo uma dessas 2 pernas da minha lâmpada. E aí eu posso ligar a outra perna do lado de cá, que é o que nós chamamos de normalmente aberto. Ou eu posso ligar no lado de cá, que é o que nós chamamos de normalmente fechado. O comportamento que eu vi é o seguinte: eu não sou especialista em eletrônica, tá? Talvez já deu até para perceber aí pelas ligações que eu faço dos fios e o resistor que eu uso, etc. Então, minha especialização é programação, mas aqui o comportamento que eu pude perceber é que no normalmente fechado, quando você desliga esse cara da energia, essa plaquinha, ele deixa isso aqui ligado. Ou seja, se eu deixar a minha lâmpada conectada nesses 2 aqui, no normalmente fechado, quando eu desligo ele da energia do Raspberry, ele fecha a corrente e a lâmpada fica acesa. Já no normalmente aberto, o comportamento é o contrário. Se eu deixar ele desligado da Raspberry, ele fica com a lâmpada também apagada. Então a gente vai ligar no normalmente aberto, tá? Que é essas 2 do lado de cá e essas 2 do lado de cá também, para o outro relay. A lâmpada azul nós colocaremos aqui, que é essa que eu estou mostrando, nesse relay 2. E a lâmpada amarela que está ali, feita a ligação dessa mesma maneira, a gente vai colocar no relay de número 1. Tá? Então a ligação é bem simples, não importa a ordem. Eu fiz isso aqui para facilitar essas pernas, essas pontas. Eu vou fazer a ligação aqui e a gente já vai para o código Java, ok? Feito essa ligação, basta colocar isso aqui na tomada e pronto. Vamos lá para o código Java. Fonte Java, no código Java, então nós temos mudança na nossa classe Start App. Nós podemos ver aqui. Antes eu tinha o Distance Controller e eu passava a instância do Distance Controller aqui para o construtor do meu button Distance Controller. Para o relay, a intenção é que se a distância for menor do que um valor X, eu vou acender uma luz. Se a distância for maior do que um valor X, eu vou acender uma outra luz. E essa luz vai ficar acesa aí por 3 segundos. Então eu tenho a inclusão de uma classe que é o Relay Controller para fazer o controle aí dos relays. E como isso vai estar associado ao meu botão, então dentro do meu Button Distance Controller eu passo o Relay Controller. Uma outra implementação possível aqui seria eu passar o Relay Controller dentro do Distance Controller, já que eu tenho a distância sendo medida aqui dentro. Mas nesse caso eu achei melhor atrelar ela ao botão, então eu coloquei aqui a instância dela no construtor do nosso Button Distance Controller, ok? Então é só isso que nós mudamos na classe principal e vamos ver a implementação do nosso Relay Controller. Bom, assim como todos os outros controllers, ele estende aqui, faz a herança do GPIO Based, e aqui eu tenho 2 atributos de classe que eu vou fazer o setup do relay que eu chamei aí de amarelo, a luz amarela, e o outro da luz azul. Então ambos é output, porque da minha aplicação eu vou jogar um valor para ele. E aqui no nosso setup nós fizemos a associação ao wiring pi número 3 e ao wiring pi número 6. Aqui aparece um carinha novo.
Esse set shutdown options do Py4j é para que quando este método aqui for chamado, ou seja, eu encerrei a aplicação, então eu estou chamando um shutdown no meu controller principal, qual é o estado padrão que o pin deverá ficar. Então, ao final da minha aplicação, eu quero que o estado padrão do pin, desse pin aqui, que é o número 3, fique como alto, e o mesmo eu peço aqui do IronPy número 6. Por que eu quero que o estado padrão seja alto? Como a gente fez a ligação no normalmente aberto, se eu não coloco isso daqui, quando a aplicação encerrar, se porventura o valor dele tiver como baixo, a luz ali vai estar acesa. Então eu não quero que ela fique acesa quando eu encerrar a aplicação. Eu quero que quando a aplicação for encerrada, que a luz seja apagada. E para isso eu tenho que dizer aqui que o shutdown option deste carinha seja como alto. E aqui eu coloco essa informação pelo seguinte: quando eu inicio a aplicação, o relay recebe a corrente, ele vai estar com a carga baixa, e ele com a carga baixa vai manter a minha luz acesa. Então eu estou dizendo para que quando eu fizer o setup, eu quero já ficar com a luz apagada. Então aqui é a inversa, né? O valor alto ele fica com a luz apagada e o valor baixo ele acende a luz. Isso porque a gente fez a ligação no normalmente aberto. Se a gente faz no normalmente fechado, aí aqui seria o inverso. O high tornaria minha luz acesa e o low tornaria minha luz desligada. E aqui a gente deveria inverter também. Porém, o ruim de fazer isso é que quando eu desligo a corrente da minha plaquinha, a luz fica acesa. E eu não quero esse comportamento. Bom, então o nosso setup é isso. Aqui eu tenho dois métodos que vai mudar aí a luz amarela por alguns segundos e mudar a luz azul por alguns segundos. E aqui eu tenho um método que é chamado por esses dois, passando qual que é a instância correta que eu quero trabalhar, para que ele acenda a luz, aguarde 3 segundos e apaga a luz. Qual luz? A luz que eu estou passando como parâmetro, que vai depender de qual método aqui que está sendo acionado. Para a gente ver a implementação do acionamento desse método, a gente tem que ir no button controller, que é lá que a coisa está acontecendo. Então antes nós tínhamos até aqui e agora nós acrescentamos o relay controller também para dentro aqui dessa classe. E aqui a única coisa que muda é, antes eu tinha apenas a leitura da distância e a impressão da informação no console. Agora eu pego a distância lida, coloco numa variável e verifico. Se for maior do que 1 metro, eu acendo a luz azul por 3 segundos. Se for menor do que 1 metro, eu acendo a luz amarela por 3 segundos. E é só isso que nós temos de diferente na nossa implementação. Bom, agora vamos lá. Procedimento padrão, criar aqui o nosso runnable jar. Beleza, vamos atualizar o nosso Raspberry. Sobrepor. E agora vamos rodar aqui a aplicação. Bom, então a gente pode ver o Relay Controller Started, botão Distance Controller Started. Então eu vou apertar aqui o botão para fazer a leitura da distância, não tem nenhum objeto na frente, será maior do que 1 metro. Sendo maior do que 1 metro, deverá acender a luz azul. Então apertei o botão, acendeu aqui a luz azul. Agora eu vou colocar a minha mão na frente, então a distância será menor do que 1 metro, deverá acender a luz amarela. Apertei o botão, acendeu aqui a luz amarela. Então é isso, eu vou mostrar agora com a câmera aqui direto na ligação para a gente visualizar a luz azul e amarela acendendo de maneira alternada. Então aqui com a minha mão na frente do sensor de distância, que a distância fica menor que 1 metro, eu vou apertar o botão para ler distância e a luz amarela vai ter que acender.
Então tá lá a luz amarela. Depois de 3 segundos ela apaga. Vou tirar a minha mão e ele vai ter que acender a luz azul, porque agora a distância ele vai pegar da minha parede, que está mais de 1 metro. Apertei, tá lá a luz azul acendendo. 3 segundos e ela apaga. Aqui tá a ligação que eu havia mencionado, então fica desta maneira as conexões. Vou mostrar para vocês também a parte da tomada. Bem simples, direto. Os demais recursos continuam funcionando. Então se eu passo no sensor aqui, acende os nossos LEDs. Se eu aperto o sensor de temperatura, ele já pegou aqui 24 graus. Vou mostrar aqui na tela. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Lembrando que no próximo a gente provavelmente já começa a implementação desses recursos utilizando a web. Ok? Obrigado e até o próximo.